Olá, eu sou Patrick Catapano e hoje eu estou aqui na Remac para te ensinar a fazer uma massa de alta hidratação. Para facilitar a alta hidratação, principalmente para quem está começando, eu costumo utilizar um processo chamado de autólise, que é fazer uma pré-mistura de farinha e água. Nesse caso eu vou usar uma farinha da Le Cinque Stagioni que tem um W alto, ou seja, ela é forte, bastante forte para conseguir absorver bastante água. E esse autólise eu já vou começar com 70% de água, ou seja, para cada quilo de farinha, 700 gramas de água. Eu peso a água, por isso que eu estou dizendo 700 gramas, mas pode ser 700 ml também. E vou bater a massa por uns 4 minutos só para misturar. Essa mistura vai descansar no mínimo 2 horas, o usual, geralmente 2 horas, mas eu vou deixar ela umas 12 horas em geladeira, que eu vou fazer um autólise de hoje para amanhã. E amanhã a gente vai finalizar essa massa chegando a 75%, se eu conseguir até uns 78% de hidratação, para vocês verem o que é uma massa de alta hidratação utilizando a masseira AR25. Para ligar a masseira, é importante que você se certifique que o botão de emergência está solto. Esse botão é para uma emergência, você pode dar uma pancada nele aqui e ele ativa, né? Desliga a máquina. Você sempre vê se ele está solto. Depois você precisa apertar o reset aqui e verificar a velocidade. Nesse caso, como eu só vou misturar essa massa, eu deixo na velocidade 1 e aperto o botão verde. Essa massa vai bater, em média, uns 4 minutos só para misturar. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, eu só quero fazer uma pré-mistura mesmo. A massa fica grudenta, é normal, tá? Que ela fique grudenta, porque ela tá com 70% de hidratação já de início. Mas você vai ver amanhã, depois que essa massa descansar, o como ela vai ficar homogênea e vai facilitar que a gente coloque ainda mais hidratação nela. Olá, bom dia! Hoje nós vamos terminar aquela massa que começamos ontem usando a técnica de autólise, que consiste em misturar farinha e água previamente, no mínimo 2 horas, máximo 24 horas. Eu usei umas 12 horas em geladeira quando o tempo é muito longo, mas na verdade mesmo quando for curto, de 2 horas, eu aconselho fazer em geladeira para baixar a temperatura da massa, para facilitar a finalização ali. Então, o mais legal do autólise é o seguinte: é que o autólise ele gera uma autoevolução do glúten, né? A gente começa um processo enzimático aqui e uma autoevolução do glúten. Então, isso melhora a absorção de água, melhora a resistência da massa, facilitando a hidratação mais alta, melhora o resultado final da pizza. Então, a gente consegue vários benefícios utilizando o autólise, além de facilitar a batida de alta hidratação. Então, vamos para a masseira agora. Bom, agora nós vamos com a massa para masseira e antes de começar a colocar água, eu vou deixar o glúten desenvolver melhor, ganhar força, para depois começar a colocar a água, o sal e por fim o azeite. Nesse caso, como eu já estou na metade do caminho, eu vou direto para a segunda velocidade, porque a massa já está na metade do caminho do desenvolvimento, tá? Então aqui eu quero que ela ganhe um pouco de estrutura antes de eu colocar a água, e a água vai entrar aos poucos. Eu estou colocando mais 8%, eu comecei com 70%, vou chegar a 78%, portanto, estou fazendo 4 quilos aqui, são 80 gramas por quilo. Que dá um total de 320 gramas, vou colocar devagar, pelo menos em 3 etapas. Depois que eu bati um pouquinho a massa, eu vou entrar com o fermento, que é o seco, e eu dei uma diluída. Nesse caso, como tá frio aqui em Caxias, eu tô colocando 4 gramas de fermento seco por quilo de farinha, porque eu quero uma explosão maior de fermentação e porque tá muito frio aqui. Percebe que quando eu coloco a água, ela dá uma desmembrada. É por isso que a gente tem que colocar a água aos poucos,
porque se a gente colocar água tudo de uma vez, a massa pode desandar, tá? É normal que quando eu coloco a água ela dá uma quebrada, depois ela volta, por isso que eu coloco devagar. E eu só vou colocar a água sucessiva quando ela retomar a estrutura. Pessoal, percebe aqui que ela vai ficando brilhosa, ela já está com uma estrutura boa, tá? E é isso que eu preciso buscar numa massa de alta hidratação. É por isso que eu preciso usar uma farinha forte, para ela ter uma boa estrutura. Mas ainda falta absorver água. Na metade do caminho, quando eu já coloquei metade da água, eu venho com o sal, porque o sal reforça a malha de glúten, facilitando a absorção da água, da continuação, né, da água que eu estou colocando, ok? Vou colocar mais um gole junto com o sal e ainda falta aqui um pouco, tá vendo? Eu estou colocando aos poucos. Percebe que quando eu coloquei o sal, ela ficou muito mais resistente, ela ganhou força para eu finalizar com o azeite e com o restante da água. Se você está vendo esses pontinhos escurinhos na massa, é porque nessa massa eu coloquei 5% de farinha integral. Eu não preciso ficar abrindo para colocar água, eu só abri para mostrar a massa para você. Coloquei toda a água. Chegamos a 78% de hidratação com estrutura, porque é importante que a gente aprenda a fazer uma massa de alta hidratação que tenha uma estrutura para conseguir ficar com alvéolos bonitos e bem definidos. Quais são os sinais de que a massa está pronta? Ela começa a fazer barulho de estourando bolhas, ela fica lisa e brilhosa e ela fica bem compacta. Então, dá uma olhada aqui. Olha só como ela tem estrutura. Ela já está pronta para receber o azeite, tá? Olha como ela tem força, mesmo tendo 78% de hidratação, olha a força dessa massa. Agora, eu estou entrando aqui com 3% de azeite, ou seja, 30 gramas por quilo de farinha. E agora eu vou deixar essa massa bater por mais 1 minuto ou 2 até absorver todo esse azeite. Olha só que massa bonita e bem estruturada. Nós temos 78% de água e 3% de azeite, tá? Então nós temos 81% aí de líquidos, né? Apesar de o azeite ter uma densidade diferente, mas nós temos aí também os 3% de azeite. E olha só, quando eu vou mexer numa massa bem hidratada, geralmente eu mexo com as mãos molhadas para facilitar. Olha como ela tá bem molinha, mas ela tem uma estrutura boa. Olha que legal isso aqui, ó. Força, tá? Ó. Deixa eu tirar um pedacinho aqui para mostrar a malha de véu. Coloca um fio de azeite na caixa que vai receber a massa. Facilita bastante depois a dobra ou na hora de tirar essa massa da caixa. Um fio só, não muito, tá? Prestem atenção na importância da resistência da massa. Ela tem 78% de hidratação e olha aqui a resistência dela. Eu terminei de bater a massa, adicionando a água, o sal e o azeite. Coloquei na caixa, assim como eu coloquei na caixa ela ficou. E agora ela deu uma relaxada. Depois de 45 minutos eu vou dar uma dobra só para estruturar ela e vou mandar para a geladeira, tá? E aí ela vai relaxar, maturar e fermentar um pouquinho. Pelo menos umas 15 horas para depois eu fazer as bolinhas e depois deixar mais um tempo de fermentação na bolinha para poder assar. Então só uma dobra simples, não precisa de muito, é só para estruturar a massa.
Essa massa foi com autólise de 12 horas, não ficou maturando 300 horas e eu usei base de farinha W410, porque eu queria alta hidratação. Então quando vocês veem os italianos fazendo uns canottos super alveolado, é farinha forte. Os caras usam farinha forte, aí eles usam ou autólise ou polish ou biga para degradar e depois no dia seguinte poucas horas de bolinha. Se aqui eu tivesse trabalhado com 2 gramas de fermento, 2, 3 gramas, eu ia deixar 3, 4 horinhas na bolinha, ok? Veio um cardápio que estava